Quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui juntos. O pastor Jander, ele teve que fazer uma viagem, nós conversamos e queria muito que ele estivesse aqui, mas eu queria que vocês passassem para ele meu grande abraço, com muito carinho. Será que eu mexi? Pastor Alex, que me recebeu. Quero agradecer realmente essa oportunidade. Pastor João Jeremias está aí. A Emiliana, nós tomamos um cafezinho hoje com bolo, com broa de fubá, com geleia de goiaba, um pão de banana, bananada, um queijinho feito na região. Diz que essa região aqui ninguém gosta de queijo. Hein? Aqui eles fazem um queijo enorme e ninguém come. Não é? Aqui ninguém come queijo de jeito nenhum, que eles fazem um queijo tão grande, tão grande. Na minha terra o queijo é pequeno, porque todo mundo come rápido. Brincando, né, queridos? Olha, é uma felicidade poder estar aqui com vocês. Acredite ou não, conheço Ipanema já há um tempo. Porque aqui é a sede da Rede Super da Igreja Batista da Lagoinha. Vocês sabiam disso? Quando nós adquirimos a televisão da Igreja Batista da Lagoinha, a Rede Super, a fundação se chama Fundação Ipanema. Então pode ter certeza que tem anos que a gente fala da cidade sem ter tido a oportunidade de conhecer todos os irmãos aqui. Mas mais uma vez, uma alegria poder estar aqui com vocês. Meu nome é Fernando Borges, colocamos ali uma apresentação sobre o nosso trabalho. Eu sou advogado, eu sou administrador de empresas. Eu mexia na área de construção civil, mas não está dando para mexer nos dias de hoje. Eu estudei fora do Brasil, fiz o curso de missões. A primeira vez que eu fui foi em 1989. Eu era o único brasileiro que tinha no seminário teológico em Dallas, nos Estados Unidos, chamado Cristo para as Nações. Eu abri esse seminário em Belo Horizonte no ano de 95. Já tem mais de 27 anos esse seminário. Retornei em 1998 com a minha esposa e uma filhinha de 1 ano e meio. Nessa época, o André Valadão, o pastor André Valadão, filho do pastor Márcio, foi junto comigo e ali eu conheci a família Valadão. Vocês devem conhecer muito Diante do Trono, a Ana, o André, né? E acabou que era para eu fazer um estágio de 6 meses, imagina. E aí me seguraram. Eu acabei ficando na igreja, virei o gestor da igreja, dos trabalhos, abri a escola Carisma, é o seminário teológico da Igreja Batista da Lagoinha. Aí vieram o colégio cristão, a televisão, a rádio, o crescimento da igreja. Eu tinha um programa de televisão chamado Geração de José, Alerta Geral, aonde a gente trabalhava principalmente com problemas do dia a dia, do cotidiano nosso, seja na segurança pública, seja qualquer tipo de área que era discussão do dia a dia, né? A violência, a saúde, a educação, a política. E eu fui entrevistar uma pessoa que vocês conhecem muito, ela é muito amiga minha, a nossa ex-ministra Damares Alves. E a Damares me fez um desafio há quase 10 anos atrás para poder entrar para a política. E acabei saindo como candidato e fui eleito vereador em Belo Horizonte. Na última eleição, fiquei como suplente de deputado federal, assumi em Brasília como deputado durante um tempo. Hoje, a minha esposa é vereadora em Belo Horizonte, que eu cheguei a sair candidato a Belo Horizonte a prefeito. Na última hora, me tiraram da corrida, não deixaram de sair candidato. Minha esposa, Flávia Ferreira, é vereadora em Belo Horizonte, graças a Deus, é a voz feminina conservadora na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Essa semana, os jornais amam tanta gente que eles gostam de bater na gente, né? Então, essa semana, minha mulher agora está apanhando um pouco lá, porque nós entramos com um projeto de lei para que seja proibido qualquer tipo de confusão com relação a banheiro. Homem é homem, mulher é mulher, não importa o que você sinta. Glória a Jesus. Glória. Pode dar um aplauso para o Senhor, ele merece mais que isso, né? Amém. Então entramos com um projeto de lei. Semana passada foi derrubado em Belo Horizonte o projeto de lei sobre vocabulário de gênero. Isso foi banido de Belo Horizonte também. Vocês vão ver, conselho LGBT em Belo Horizonte foi desfeito, ou seja,
nós nos unimos para levantar, para defender o que nós amamos, as nossas famílias, as nossas crianças e, acima de tudo, a nossa fé. Amém? Trabalhei também como Portas Abertas Internacional. Roninho hoje está lá firme, criando os radicais do Senhor Jesus, né, Roninho? Eu cheguei a ser detido no Vietnã, entrando com 32 Bíblias e $7.000, quando nós fizemos o primeiro Novo Testamento infantil em vietnamita. Também trabalhei com Alphalete Internacional, que trabalha com alfabetização de adultos, educação infantil, pré-escola, desenvolvimento comunitário em 26 países. Vocês vão ver uma fotografia da Ellen Johnson Sirleaf, que é uma irmã nossa, ex-presidente de um país da África, Libéria, e aonde nós tínhamos projetos. O que mais? Sou casado, vou fazer 32 anos de casado agora no final do ano. Sou casado, lá em casa nós não tivemos criatividade para economizar, nós colocamos todo mundo com a letra F. Então eu sou o Fernando, essa é a Flávia, essa aqui é a Flávia, minha esposa, essa é a Fabiana. A Fabiana se casou com o James. Ela foi estudar no seminário nos Estados Unidos, se casou com um sul-africano que é o diretor da escola. A Fernanda, essa daqui, está hoje nos Estados Unidos. E eu costumo dizer e falo com vocês, preparem-se. Vira para a pessoa que está do seu lado assim e fala para ela, prepare-se. Nós vamos viver, pode falar para ela, o maior avivamento da história da igreja e do Brasil. Amém, irmãos? Pode dar mais um aplauso para Jesus. Sabe por que eu falo isso, irmãos? Minha filha hoje estuda nos Estados Unidos, no mesmo seminário que eu estudo. Ela cuida das matrículas dos brasileiros na escola. Eu era o único brasileiro na escola há 33 anos atrás. Um único brasileiro. Numa escola de 1.200, 1.300 alunos. Uma escola com 52 nações que estudam lá. Hoje, são mais de 320 brasileiros estudando nesse seminário. Deus está levantando um exército da igreja brasileira para alcançar o mundo para Jesus. Pode dar mais um aplauso para o Senhor, irmão. Por isso eu digo para vocês, esteja pronto. Nós estamos vivendo o pior momento da história da igreja para alguns. Para mim, né, pastor Roninho? Nós estamos vivendo o melhor momento da história. Deus escolheu que você estivesse aqui, irmão. Cristo em vós, a esperança da glória. Atos 13, versículo 36, diz que o rei Davi cumpriu o propósito de Deus na sua geração. O rei Davi cumpriu os decretos de Deus na sua geração. Um decreto, há pouco tempo nós estamos vendo o presidente, governador, prefeitos fazendo os decretos. Os decretos são feitos por quem tem autoridade. Mas quem faz cumprir os decretos são os enviados de quem tem autoridade. Por isso não era o prefeito que dizia no meio das igrejas para fechar a loja, a escola ou a igreja. Era o enviado do prefeito. Pois Davi foi o enviado de Deus para implementar os decretos de Deus na sua geração. Ele venceu gigantes, não somente Golias, como os filhos de Gate. Ele venceu inúmeros inimigos do povo de Israel, heteus, heveus, filisteus, gergazeus, muitos que nós conhecemos. E Davi foi responsável por unificar uma nação. Irmãos, as gerações mudam. Os inimigos são outros. Os gigantes que nos humilham são outros. Mas o nosso Deus é o mesmo. E Ele continua levantando homens e mulheres para cumprir o propósito e os decretos de Deus na nossa geração. Amém? Por isso eu digo, esteja pronto, porque nós vamos cumprir o propósito de Deus. Amém, irmãos? Vamos caminhar então um pouco, vamos lá. Aqui para mostrar para vocês, eu virei, diz a minha esposa que é o maior título que nós temos.
viramos avós. Olha lá, essa é a Lexi. Tinha que ser um nome que fala em português, em inglês e africana. Essa é a Lexi, essa gatinha aqui, ó. Ela vindo aqui, e ela já nasceu atleticana, tá vendo? Ó, tá vendo? Misericórdia. Essa é a Lexi. E o meu menino já está bem maior do que ele era ali, cresceu um bocado. Vamos lá. Aqui, gente, é para vocês conhecerem um pouco da nossa história. Vamos ver aí. Eu era do tempo do carro de boi aí, ó. Quem já foi carregado em carro de boi? Isso é lá nas Filipinas, no Vietnã. Isso é Angola, Moçambique, Libéria, Zâmbia. Isso é na Colômbia, na Bolívia, os projetos de alfabetização. Isso é na Igreja Batista da Lagoinha. Essa é Ellen Johnson Sirleaf, essa aqui, ó. Prometo manter e defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Olha aqui, gente. A Bíblia fala que assim como você imagina na sua mente, está lá em Provérbios, no capítulo 23. Assim como você imagina na sua mente, assim você vai viver. Como você pensa é o jeito que você vive. Jesus disse, fazendo uma oração ao Pai, ele ora dizendo: Pai, santifica o meu povo na tua verdade. Santificar significa separar. Separa eles dentro da verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, se nós vivemos o que está na palavra de Deus, nós andamos dentro da verdade. Mas se você anda fora da palavra de Deus, você vive um engano. Você vive uma mentira. Por isso, quando você conhece a verdade te liberta. Aí chegamos em 2 Coríntios agora, 10, 4 e 5, que é muito importante nós compreendermos isso. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, elas são divinas, são poderosas em Deus para destruição de fortalezas. O que o texto já começa a nos dizer, irmão? Acorda, nós estamos vivendo numa guerra. Nós estamos vivendo numa guerra. E Deus nos deu armas poderosas para destruir fortalezas. O sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. O poder e autoridade do nome de Jesus, a qual todo joelho se dobrará. O poder da palavra de Deus que ele nos ensina. E a ação do Espírito Santo. Amém? Tudo isso Deus nos proporciona para que nós possamos destruir fortalezas. Eu estive há um tempo atrás na cidade de Belém do Pará falando para a Assembleia de Deus. Lá em Belém do Pará tem uma fortaleza chamada Forte do Presépio.
Essa fortaleza ela é construída para defender um território. Ela é construída para manter autoridade, poder e controle sobre uma certa região, para que o inimigo não entre. Ela fica nesse exato local, na entrada do rio, aonde os barcos entram para entrar dentro da Amazônia. Uma fortaleza é algo construído durante muito tempo e devagarzinho para poder defender uma região. Vocês estão me acompanhando? Ok, essa fortaleza, quando a palavra de Deus diz, eu estive em Jerusalém uma vez. Eu vi tijolos de 6 metros de comprimento por 1,5 metro de altura, tudo de granito e 1,5 metro de largura. Imagina centenas de tijolos como esse, criando uma fortaleza como Jericó, aonde um soldado não conseguia assentar o inimigo lá em cima da fortaleza. Pois todas essas fortalezas caem através das armas que o Deus nos concedeu. Amém? Mas aonde estão essas fortalezas que Deus manda a gente destruir? Como elas são construídas? Elas são construídas na mente. Presta atenção, gente. O texto continua dizendo: anulando sofismas. Sofismas são meia-verdade, parte da verdade. Falsos argumentos, falsas narrativas e concepções. E todo orgulho, vaidade, presunção que alguma pessoa toma como verdadeira e que se levanta contra a palavra de Deus. Amém, irmãos? Ou seja, o diabo vai construindo tijolinho por tijolinho a nossa mente, compreensões, concepções, ideias, narrativas, discursos, pensamentos, crenças, opiniões que são contrárias à palavra de Deus e fazem com que as pessoas vivam presas e amarradas na vontade de Satanás e vivendo no engano, até que um dia resplandece a luz do evangelho, caem as escamas dos seus olhos e a pessoa conhece a verdade da palavra de Deus e ela é liberta. Não é isso que acontece? Pois eu queria orar com vocês. Por quê? A maior igreja que existe hoje no Brasil é a igreja das pessoas que não mais frequentam igreja. Não é verdade? Quantas pessoas você conhece que já foram crentes? Ou abandonaram a fé? E que se você tivesse convidado para vir num culto especial, ela fala para você assim: ô pastor Alex, eu não vou lá não. Eu tenho o meu jeito de buscar Deus. Você já ouviu isso? Eu tenho a minha compreensão de viver cristão. Eu tenho a minha concepção de vida. Vocês estão me acompanhando? O diabo vai levando a pessoa a construir, através de um engano, pensamentos e crenças que separam ele de Deus, porque esses pensamentos e crenças são contra a palavra de Deus. Mas quando eles dão crédito à palavra de Deus, eles são libertos. Amém? Foi o que aconteceu com você, que você andava de acordo com o curso deste mundo. Nós andávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus que muito nos amou enviou Jesus para morrer no nosso lugar, e um dia a revelação de Deus fez com que você reconhecesse que você é pecador e que você precisa da misericórdia de Deus, você precisa confessar Jesus como Senhor, você clama pelo sangue do Cordeiro e você um dia se torna filho de Deus. Pois eu queria orar com vocês antes. Por quê? Porque você vai ter conflitos nessa noite. Tem muita coisa que você vive a vida inteira achando que você está andando na verdade.
Você criou concepções de vida, você criou ideias, você criou narrativas de vida, você criou crenças na sua mente que te separam de Deus te usar mais ainda por causa dos ventos de doutrina deste mundo. E eu queria orar com você, porque você vai ser confrontado essa noite pelo Espírito Santo. Você que está me assistindo essa noite, você vai ser confrontado pelo Espírito Santo. E aí você vai ter que tomar uma decisão. Para que lado você vai? Ou você concorda com a palavra de Deus, e você vai andar no caminho da verdade que liberta, e o caminho único que existe é Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou você vai viver dentro da sua presunção, do seu orgulho, da sua vaidade, acreditando que você tem uma crença que é verdadeira, mas está vivendo no engano, e o seu caminho não tem outro a não ser o inferno. E o diabo é capaz, ele tem a habilidade de usar até a verdade para tentar te levar ao engano. Quando ele tentou Jesus no deserto, ele não mentiu, ele usou a verdade. Quando ele enganou Eva, ele usou palavras para enganá-la, mas ele não mentiu. Será que realmente, se você comer desse fruto, você vai morrer? Como que você não sabe, ou como que você sabe que você não é gay, se você nunca experimentou? Como que você acredita numa Bíblia, que é um livro que tem de mais 2000 anos? O Evangelho, isso é coisa do tempo do seu avô. Valores judaicos cristãos estão mofados. Estão falando isso todos os dias para os jovens e adolescentes nas escolas. E o Evangelho está cada dia sendo mais relativizado. Irmãos, abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo 4, 3 e 4. Paulo escreve na carta ao seu filho amado Timóteo uma profecia. Timóteo, meu filho, presta atenção, acorda. Vai chegar um tempo, daqui muitos anos, Timóteo, em que não vão suportar a sã doutrina. Não vão tolerar, não vão aguentar. A sã doutrina, a palavra de Deus, é tão pesada como se você pegasse um caminhão de 15, 20 toneladas de minério e despejasse em cima do fusquinha. É como você pegar uma baleia e tentar fazer ela sentar num banco da igreja. Ele vai abrir, ele não vai aguentar. E diz que essas pessoas que não suportam a palavra de Deus vão criar comichão nos ouvidos. Significa que vão procurar ouvir só o que agrada, só aquilo que ele quer ouvir. Ele não quer ouvir a verdade, ele quer ouvir o que agrada a ele. E eles vão amontoar para eles, vão unir para eles, vão ajuntar para eles os seus doutores. E vão ainda desviar os ouvidos da verdade, vão fugir da verdade. E vão acreditar em fábulas. No norte de Minas tem uma pessoa chamada Caboclo d'Água. Alguém já ouviu falar dele? Hein? Caboclo d'Água? É um ser que vive lá no fundo do rio. Na minha região, toda quaresma tem um tal de lobisomem mula sem cabeça. Quem já viu falar? E alguém aqui já viu o ET de Varginha? Hein? Se alguém viu, põe a mão nele, irmão. Ora por ele. Né? Estou brincando, queridos. O que é isso? São fábulas, são histórias que não têm comprovação científica. Queridos, essa profecia já se cumpriu. Nós estamos vivendo no tempo onde a Bíblia, a palavra de Deus hoje é considerada por eles
homofóbica, preconceituosa, intolerante. Você, cristão, não é nada mais do que um fundamentalista religioso que promove o ódio contra as pessoas. Essas pessoas vão fugir da verdade, vão amontoar para elas e unir para elas filósofos, psicólogos, psiquiatras, artistas de televisão, grandes influenciadores digitais, ONU, Unesco, partidos políticos, vão unir pessoas para defender promiscuidade. Vão defender a pedofilia, vão defender o aborto, o lesbianismo, a homossexualidade, o poliamor. E vão se desviar da verdade, vão fugir da única verdade biológica que existe, que só existe homem e mulher, só existe 2 cromossomos, não existe o gênero gay. Não existe comprovação científica disso. E vão acreditar em quê? Fábulas, que é a ideologia de gênero. A ideologia de gênero diz que não importa se a criança nascer no sexo biológico masculino, menino não quer dizer vai ser homem. Não importa se nascer menina, sexo biológico feminino, não quer dizer que vai ser mulher. Agora é a sociedade que determina a sexualidade da pessoa, não é a identidade de Deus, não é a natureza humana. Por isso é uma ideologia. E isso veio através do movimento feminista, que hoje uma das maiores expoentes, já falecida, é a Simone de Beauvoir. Ela era amante de Jean Paul Sartre, um outro filósofo francês. Os dois eram pedófilos. Os dois advogavam que a pedofilia deveria ser legalizada. E ela escreve um livro, Segundo Gênero, Segundo Sexo, onde diz que não se nasce mulher, torna-se mulher. E ela, que trouxe todo esse movimento novo feminismo, que era contra o machismo, hoje é para destruir o masculino. E como eu disse para vocês, o diabo é o enganador, lá em Apocalipse diz que ele é o enganador das nações, sempre vem com um discurso bonito, sempre vem com uma narrativa bacana, sempre vem com uma afirmativa positiva, sempre vem com algum tipo de crença que parece verdadeira, mas por trás existe uma agenda. Então eles vêm com uma afirmativa para o feminismo: precisamos empoderar as mulheres para vencer o preconceito contra as mulheres, mas por trás vem a teoria queer, que é a teoria da criação de crianças sem gênero. É a criação de crianças que tem desconstruída na sua mente a identidade de Deus. Porque Deus criou você homem. Porque Deus criou você mulher. E antes que você fosse formado, Ele já te conhecia. Antes que você fosse gerado, Ele já tinha te separado, te preparado, santificado para cumprir um propósito. Mas lá fora dizem outra coisa: você pode ser o que você quiser. Mas a palavra de Deus diz: você é meu filho amado, você é minha filha amada. O que é essa teoria? O que ela fala? Ela subverte, ela desconstrói, ela quebra a identidade de Deus nas pessoas. Literalmente hoje você encontra pessoas e você já não sabe se é homem ou se é mulher. Não é isso? Quantas pessoas talvez você já encontrou na rua e não sabe o que ela é? Por que isso acontece? Porque essas pessoas têm desconstruída na mente delas a sua identidade sexual. Aqui nós temos sexo biológico masculino, gênero feminino. Sexo biológico feminino possui ovários e o gênero masculino. O que era binário? Binário significa macho ou fêmea, homem e mulher. Agora tem vários tipos de gêneros. Por isso que a meninada gosta de dizer que eles são bissexuais. Na escola hoje, você vai encontrar muitos jovens e adolescentes que falam: eu sou bi, eu sou trans. Porque hoje virou modismo no meio deles.
E o que era binário, então agora tem vários tipos. E aí você encontra talvez alguma pessoa e você olha e pensa, parece um homem, mas é uma mulher. Você encontra homem grávido. Você encontra homem amamentando. O que é isso? São mulheres que fazem a transição hormonal, bloqueio hormonal, tomam altas taxas de testosterona, que é o hormônio masculino, e tornam a semelhança masculina. E já existem pessoas que são não binárias. Não é nem masculino e nem feminino, é alguma coisa. Aqui nós temos um rapaz que quer ser um extraterrestre. E já amputou os dedos da mão. E agora, gente, para você ver que todas as semanas, todo mês, eu mexo nessa palestra. Não tem um mês que eu não tenho que atualizar essa palestra. Esse jornal aqui, ó, Jornal Tempo de Belo Horizonte, dia 25/7, tem uma semana, saiu a matéria que essa pessoa, viciada em modificação corporal, está agora querendo amputar as próprias pernas. Aqui do lado de cá nós temos uma mulher que queria ser homem e agora quer virar um dragão. Se você entrar no YouTube, você vai achar o homem cavalo, você vai achar a menina gato e vai achar inúmeros tipos de reportagens sobre pessoas não binárias. Mas afinal de contas, o que os cientistas falam? O que o psicólogo, o psiquiatra, o médico explica? Por que as pessoas não se identificam no seu sexo biológico, na sua natureza humana? Porque elas têm algo chamado transtorno de identidade. Ela tem uma dificuldade em se aceitar no seu sexo biológico. É chamado disforia de gênero. E a disforia de gênero está tipificada pela Organização Mundial da Saúde num compêndio sobre doenças e também transtornos. Então ninguém pode falar que nós estamos inventando. Isso é uma classificação mundial. Aí, qual é o nosso problema? O nosso problema é que, se para você já é um pouco confuso, imagina para uma criança de 3, 4 anos de idade. Eu estava em Três Corações, uma mãe me procurou, e ela quase foi parar numa delegacia, porque ela teve um conflito sério com a professora do seu filho de 4 anos. O seu filho chegou em casa com uma boneca. E ela disse ao filho, filho, você pegou emprestado da sua colega? Ela esqueceu na sala de aula, você vai devolver amanhã? Não, mãe, hoje nós tivemos uma aula e a professora falou comigo que eu posso ser o que eu quiser. E ela me incentivou a brincar de boneca e ela disse que eu posso escolher um nome feminino, eu quero me chamar Bárbara. Como que você se comportaria com essa professora? Pois isso está acontecendo nos dias de hoje. Se para nós já é confuso, imagina para as crianças de 4 anos de idade. Uma decisão deixou pais e educadores chocados na Escócia. A partir de agora, crianças a partir de 4 anos vão poder escolher com qual sexo se identificam. Isso significa mudar o próprio nome na escola sem autorização dos pais. A decisão estampa diversos jornais do Reino Unido. Os termos usados são pesadelo, chocante ou baseado em falsas evidências. A polêmica acontece na Escócia, um dos países mais ricos e desenvolvidos do mundo. A decisão está nesse documento de 70 páginas que se chama Apoiando Alunos Transgêneros nas Escolas, escrito por Shirley Somerville, que ocupa o cargo equivalente ao de ministro da Educação no Brasil. O guia criado pelo governo escocês orienta professores a tratar o tema dentro da sala de aula sem o consentimento dos pais. O texto sugere que educadores devem aceitar o nome escolhido pela criança e o gênero com o qual ela se identifica. Segundo o documento, crianças com 4 anos já poderiam tomar essas decisões. A partir daí, o menino ou a menina pode usar o banheiro que desejar, por exemplo, e essas mudanças não devem necessariamente ser levadas aos pais. A escola é o aluno, é a família, não tem como você esconder
né, uma situação dessa de uma família. Então, assim, acho muito, muito complicado. O documento sugere ainda que livros sobre pessoas transgênero façam parte do currículo escolar. Também são pedidos que as escolas procurem usar uniformes e brincadeiras cada vez mais neutras, sem uma identificação com gênero masculino ou feminino. Para os educadores, a decisão do governo escocês é algo sem precedentes e coloca em risco crianças que ainda não têm condições de tomar uma decisão tão importante. Será que uma criança de 3, 4 anos saberia decidir o seu sexo? A criança se vê de um jeito e dizem para ela que ela pode ser outra coisa. Aqui é muito importante deixar claro para todos. Nós não temos problema com sexualidade de ninguém. Cada um vive no Brasil, um país livre e democrático. Cada um vive a sua vida como quiser. Ninguém tem o direito de afetar o direito dos outros. O nosso direito termina onde começa do outro. O seu começa onde termina o do outro. É assim que é a lei. E no nosso país, nós vivemos um Estado de Direito de um país democrático, onde tem um chamado democracia ocidental. A democracia ocidental é diferente de muitas partes do mundo, o Oriente, por exemplo. Aqui nós temos um tripé que fortalece a nossa democracia. Nós somos firmados a nossa Constituição através de um tripé. A filosofia grega, a razão, o pensamento, todos nós estudamos Sócrates, Platão e outros filósofos gregos. O direito romano, a lex romana, onde toda a base jurídica nossa, e os valores morais do judaísmo e do cristianismo. Por isso nós conhecemos homossexuais em todos os lugares e nós não os agredimos, nós não temos problema com ele, porque a vida é deles. Mas nós não aceitamos. Nós não vamos aceitar e muito menos tolerar que a sexualidade de adultos seja ensinada para as nossas crianças. Amém, irmãos? Essa é a nossa luta, que nós não podemos abrir mão delas. Cresce o número de crianças com transtorno da identidade de gênero na Inglaterra por causa do ensino de gênero para as crianças. O que é que eles não falam? De jeito nenhum. A disforia de gênero, o transtorno da identidade de gênero, acontece sempre na primeira infância, dos 2 aos 5 anos, no momento da formação do caráter da criança. Não existe transtorno de identidade de gênero na adolescência. 8, 10, 12, 14 anos, não existe. Isso é modismo do mundo. Isso é influência dos amigos. Isso é influências de influenciadores digitais. Isso é influência do ensino e doutrina do gênero nas escolas. Por isso nós nos levantamos contra ela. Agora, a disforia de gênero, quando acontece com a criança de 2 a 5 anos de idade, a maioria das pessoas que sofrem isso são crianças, normalmente meninos e poucas vezes meninas. Quais as causas? 3 inicialmente. Número 1, o abuso sexual da criança. Uma criança que é abusada sexualmente tem dificuldade de aceitar o seu sexo biológico. Uma criança que é abusada sexualmente tem um conflito na sua própria sexualidade. Número 2, como causa, é o complexo de Édipo. A menina apaixona pelo pai ou a menina apaixona pela mãe. E um terceiro caso seria o próprio ambiente pode propiciar isso com a criança. Mas a maioria absoluta, como diz a Associação de Pediatria dos Estados Unidos, a maioria passa por isso quando chega na puberdade e se aceita no seu sexo biológico normalmente, se não forem influenciados por alguém, a terem experiências com outros tipos de sexo. Aqui são materiais de treinamento de professores utilizados em Belo Horizonte para o ensino de gênero. Aqui nós temos roda de conversa, metodologia de ensino, atividades que são feitas
para os adolescentes, para os estudantes. E aqui diz, olha só, o professor, através de perguntas, pode ajudar os estudantes a construírem a sua sexualidade, masculina ou feminina. Então não é mais Deus ou a natureza que define a sexualidade, é o professor da escola dos seus filhos. Estão utilizando esses materiais nas escolas, por isso nós nos levantamos contra, ok? Eu queria que vocês prestassem bastante atenção na mensagem desse vídeo. É um coral gay dos Estados Unidos que tem uma mensagem: nós vamos converter os seus filhos. Great pride on the progress we've made over these past years, there's still work to be done. So to those of you out there who are still working against equal rights, we have a message for you. You think we're sinful? You fight against our rights. You say we all lead lives you can't respect. But you're just frightened. You think that we'll corrupt your kids if our agenda goes unchecked. Funny, just this once, you're correct. We'll convert your children. Happens bit by bit, quietly and subtly, and you will barely notice it. You can keep him from disco, warn about San Francisco, make him wear pleated pants, we don't care. We'll convert your children, we'll make them tolerant and fair. At first I didn't get why you'd be so scared of us turning your children into accepting, caring people, but I see now why you'd have a problem with that. Just like you worried, they'll change their group of friends. You won't approve of where they go at night to protests. Oh, and you'll be disgusted so gross when they start finding things online that you've kept far from their sight, like information. Guess what? You'll still be alright. We'll convert your children, yes we will. Reaching one and all, there's really no escaping it. 'Cause even grandma likes RuPaul. And the world's getting kinder. Gen Z's gayer than Grindr. Learn to love, learn to Vogue, face your fate. We'll convert your children. Someone's gotta teach them not to hate. We're coming for them. We're coming for your children. Olha a mensagem: We're coming for nós vamos converter os seus filhos, e vocês não vão nem notar, porque eles vão fazer de uma forma bem silenciosa. Eles vão fazer de pouco em pouco. E quando você notar, os seus filhos vão converter vocês. Eu estava em Nazareno, perto de São João del Rei. Um pastor me procurou no final e disse que a filha dele, com 18 anos, foi para a faculdade. Ela era dirigente de louvor. E em um ano, ela teve que voltar por causa do Covid. A menina já estava relativizando tudo. Pai, o evangelho tem que mudar. Se Jesus vivesse hoje, ia ser diferente. Deus é amor. Qual o problema de um homem amar um homem, uma mulher amar uma mulher? O evangelho tem que mudar. Isso já passou. Nós temos que contextualizar as coisas. Pois essa é a mensagem que a universidade passa para as crianças. E ele diz que, graças a Deus, por causa do Covid, a filha dele em casa, ele foi conversando com ela a palavra de Deus e ela voltou a crer na palavra de Deus. Mas quantos você conhece que abandonaram a fé porque ouviram doutrinas desse mundo? O que eles vão fazer? Aqui é um vídeo mostrando o que era o conceito de família e o que está acontecendo hoje em dia no esporte, na cultura, no cinema, na arte, na música, na forma de você vestir, na roupa, no perfume, no carro, no hambúrguer, no refrigerante.
tudo sendo utilizado para bombardear a mente das nossas crianças. I know you belong to somebody new, but tonight you belong to me. A new movie on Netflix is causing major controversy today, showing 11-year-olds in crop tops and tiny shorts. A drag kid who RuPaul is calling the future. Que Jesus é travesti, sim. Eu nasci machista e eu tô perdendo o machismo. Biological males who identify as females are entering the competition and dominating their opponents in many sports. Um vídeo que se espalhou pelas redes sociais mostra quando uma criança de aproximadamente 4 anos toca o corpo do homem. Às vezes, tudo que falta na nossa vida é um pouco de sex education. Vocês viram como é que fizeram com a cultura, com a educação e com tudo? Eu recebi esse vídeo de uma mãe. É um desenho animado da Mônica. No último segundo, graças a Deus, a mãe assistiu o filminho com o filho. No último segundo, a Mônica se transforma no menino e sai com um órgão sexual masculino do banheiro. O filho do Maurício de Souza é casado com um outro homem. Estão desenvolvendo materiais LGBT da Turma da Mônica. Começou na Globo agora um seriado sobre a Turma da Mônica, mas não é desenho, são pessoas, são artistas. Esse ano vai vir tudo numa boa, para cativar a meninada para assistir. Mas a partir do ano que vem, podem esperar todo tipo de agressão aos nossos valores. Todos. Todo tipo de promiscuidade do mundo afora vai ser introduzida para os adolescentes, como está sendo feito nas escolas. Uma menina de 11 anos de idade, em Belo Horizonte, da Convenção Batista Nacional, teve que mudar de escola porque ela foi considerada homofóbica na escola dela. Até a diretora chamou ela de homofóbica porque a menina não quis entrar numa brincadeira do beijo lésbico na sala de aula. Isso acontece nas escolas hoje. As meninas incentivando as meninas a beijarem as outras. Os meninos numa cidade de Candeias, ao lado de Campo Belo, disseram para mim que os colegas estão chipando eles. Eu acho que só os meninos aí, os mais novos, sabem o que é chipar. Para mim era o que a gente coloca no telefone, né? Pois ficar chipando os outros é colocar menino para namorar com menino e menina para namorar com menina. Já se foi a época que você deixava os seus filhos dormir na casa dos outros. Já se foi a época disso. E nós não podemos deixar que essas coisas caminhem. Eu vou explicar esse vídeo para a gente poder ganhar um tempo. Essa mulher escreve um livro sobre dano irreversível. Ela começa a ensinar sobre a disforia de gênero, que só acontece com crianças de 2 a 4, 5 anos, que é a idade da primeira infância. E que agora nos Estados Unidos, 2% das meninas no ensino médio já se consideram bissexuais, lésbicas e trans. E que esse fenômeno explodiu nos Estados Unidos por algumas razões. A primeira razão, a influência dos amigos. Eu falando em Campo Belo, no final, o pastor me convidou para ficar na porta, para cumprimentar os membros na saída. Algumas igrejas têm esse costume. O pastor Maninho estava comigo, ele tirou uma fotografia
As pessoas na fila, eu cumprimentando, de repente uma menina linda, de 12, 13 anos, se jogou no meu peito, chorando, e disse para mim, obrigado. Porque as minhas colegas querem que eu seja lésbica como elas. E as crianças estão sofrendo bullying na escola assim. O menino chega na escola e eles já perguntam para ele, qual a sua orientação sexual? Ou você faz parte da legenda, ou você é homofóbico. Isso estão fazendo nas escolas. Segunda coisa, a influência dos influenciadores digitais, dos grandes artistas, Anitta, Pablo Vittar, Felipe Neto e daí para fora. E a terceira causa, o ensino da ideologia de gênero nas escolas. Mas hoje, a influência dos amigos é a maior que existe. Por isso, jovens, vocês estão sendo chamados hoje porque vocês são fortes. Vocês são chamados para resistir, para testemunhar a uma geração que hoje, em nome da luta contra o preconceito, em nome da liberdade, não se reprima, se solte, aproveite a vida. Só existe sexo, drogas e rock and roll lá fora. E a grande maioria na escola estão entrando em depressão, se automutilando e suicidando. Adolescentes. Em 7 Lagoas, em um ano, 13 adolescentes suicidaram, praticamente em 90 dias. Essa é a realidade em inúmeras cidades do Brasil. E ela diz a isso, que hoje, nos Estados Unidos, uma criança com 15 anos já conseguiram aprovar leis nos Estados Unidos, onde criaram uma estrutura de saúde para ajudar a criança a sair do armário. Com 15 anos, a menina pode entrar num posto de saúde sem autorização dos pais e começar a tomar testosterona. Tudo de graça. Com 16 anos, ela já pode arrancar os seus próprios seios com mastectomia sem autorização dos pais. Hoje, no Brasil, se uma mulher precisar fazer um exame de mama, precisar uma consulta específica, especializada, ou se precisar do tratamento ou uma cirurgia, ela tem que entrar na fila. Mas se você quiser mudar o seu sexo, você consegue essa semana começar a transição. Porque já colocaram muito dinheiro nisso em várias áreas da saúde brasileira. Todas essas áreas, o movimento e o ativismo conseguiu aprovar isso. E nós temos que lutar para resistir isso. Existem projetos de lei hoje na Câmara Federal que você pode começar a transição hormonal com crianças a partir de 6 anos de idade, sem autorização dos pais. Basta a criança procurar ou a professora, ou o delegado, ou o conselho tutelar. Hoje existe projeto de lei para que se libere o amor geracional. Eles mudam os nomes para ficar bonitinho. Amor geracional. A relação sexual do pai com os filhos ou com os netos. Em nome de direitos sexuais, direitos reprodutivos, são palavras bonitas. Não é nada mais do que aborto. Direitos sexuais, meu corpo, minhas regras. Tudo em nome dos direitos e justiças sociais dos dias de hoje. Aqui é um seminário LGBT infantil. Para criança, na Câmara Federal. Prestem atenção no que eles estão discutindo. E eu vou pedir o irmão só para ficar atento naquele finalzinho, como eu te disse. Gostaria de iniciar abordando um tema um tanto controverso, que é o da sexualidade infantil. As brincadeiras sexuais infantis também podem envolver os outros, meninos buscando conhecer os corpos de outros meninos e meninas buscando conhecer os próprios corpos e o de outras meninas e meninos. Então, quando meninos e meninas brincam, inclusive sexualmente em seus corpos, tá, com outros meninos
e meninas, eles não estão sendo gays ou lésbicas quando fazem isso com pares do mesmo sexo. Não é disso que se trata. Que deixem as crianças brincarem em paz. Tá? Isso as tornará adolescentes e adultos mais inteligentes e potencialmente mais perspicazes no enfrentamento e na transformação do mundo que lhes deixamos como herança. Nós temos que lutar para que esse projeto chegue no chão da escola, porque é lá que ele tem que chegar mesmo. Trabalhar gênero e sexualidade não tem idade mínima. Na verdade, a gente está falando de questões que têm a ver com todas as faixas etárias. No ensino fundamental, a gente pode trabalhar de diferentes maneiras. Cada vez que alguém vai ao fundamento dessa cultura, que é a Bíblia, e toma a Bíblia ao pé da letra, a gente pode chamá-la de fundamentalista sem medo de ser feliz. Poder de projetos fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas se preciso for. Se instalar uma teocracia no Brasil. Eu quero dizer ao Jean que estou aqui para te ajudar também na dessacralização do casamento, viu? Casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, porque essa desgraça dessa palavra está eivada de sentimento cristão. Tem que passar pela religião. Tem que passar pela desconstrução dessa base judaico-teológica, dessa coisa que nós chamamos de teologia inclusiva, que tem que desconstruir todos esses valores mofados que nós aprendemos até aqui. Sem a desconstrução da cultura judaico-cristã, nesse sentido positivo, né? Talvez trazer uma nova, trazer um novo tipo de cristianismo, nós não vamos conseguir. Porque esse povo é um povo completamente, eu não vou dizer cego, mas convencido de que o que isto aqui diz é verdade. E eles são convencidos disso em suas igrejas. E eles não largam a fé. Uma professora, eu ouvi falar em educação infantil, eu falei, meu Deus, é utópico, mas como seria bom. Uma professora de educação infantil, você pensa que ela larga a Bíblia dela na cabeceira da cama? Ou um professor de 2º grau larga a fé dele no quarto, na hora antes dele ir para a escola? Não, vai junto com ele, porque a fé o constitui. A fé, a profissão de fé é algo que nos constitui. Amém, irmãos? Eles sabem que a fé nos constitui. A fé faz parte da nossa essência. Por isso, para poder tomar o poder, por isso, para poder desconstruir o que eles querem nas nossas vidas, tem que atacar a família e a religião. Crianças brincando sexualmente em seus corpos nas escolas. Menino brincando sexualmente com menino não é gay. Menina brincando sexualmente com menina não é lésbica. Que isso tem que ser ensinado no chão da escola. Casamento precisa ser dessacralizado. Quem acredita na Bíblia é homofóbico, preconceituoso, intolerante, fundamentalista. O evangelho precisa mudar. A religião precisa ser atropelada. Os valores judaicos cristãos precisam ser alterados, porque eles estão mofados. Da onde vem isso? Tudo isso vem do comunismo. Comunismo, pastor, isso é coisa da época da Rússia, de Lenin, Stalin. Iniciou no marxismo. Fizeram uma revolução armada, tomaram o poder à força, mataram pessoas, tomaram os quartéis. Esse homem, Antônio Gramsci, é um famoso filósofo comunista italiano, é o homem mais seguido nos seus ensinos atualmente pelo comunismo e o socialismo, que hoje é o mais utilizado para implementar a imposição do socialismo no mundo. E os seus ensinos funcionam tanto que a América Latina hoje já está sucumbindo aos pés do comunismo.
A propriedade privada é desconstruída, a fé, os valores, tudo sendo derrotado. Muitas vezes por causa da omissão da igreja. O que ainda resiste no Brasil de cair na mão do socialismo é a igreja e o exército. Não tiveram tempo para tomar e trocar todos os generais dos exércitos brasileiros. O Brasil é muito grande. Eu morei nos Estados Unidos, ao meu lado morava um casal de venezuelanos. Ele médico, a mulher dentista, cortando grama na Flórida para sobreviver. E eu perguntei a eles, mas por que vocês não resistiram? Isso no ano de 2008. Por que vocês não foram para a luta? E eles me disseram, Fernando, depois que o Supremo Tribunal Federal e o Exército caiu na mão deles, acabou. Não existe mais quem a gente recorrer. O Brasil ainda não caiu na mão de Satanás, porque a igreja se levantou. E a maior mentira que o diabo coloca no nosso meio é que, pastor, você não deve mexer com política. Igreja e religião e política não se mistura. Mas eu aprendi, irmão, que não se mistura a instituição igreja e a instituição governo. Mas a política é o melhor lugar para você entrar com os valores judaicos cristãos. Quem é contra falar a verdade uns aos outros? Quem é contra o juízo, a justiça, a verdade? Lá nós precisamos cada vez mais de homens e mulheres que possam lutar para que a justiça venha sobre a nação, para que o reino de Deus venha. E uma outra mentira que eles dizem, que hoje foi o que ajudou a cair esses países na mão, principalmente agora na Colômbia e na Argentina: nós não devemos votar em ninguém. Se a gente votar branco, nulo ou abster, vai ter uma nova eleição. Mentira! O que conta são os votos válidos de uma eleição. Essa cidade pode ter 5.000 eleitores e 4.900 eleitores não votar. 100 eleitores elegem o prefeito e os vereadores. Os votos válidos é que contam. Por isso na Colômbia, mais de 40 e tantos % não votaram, e por isso na Argentina, mais de 40% da população não votou, e o governo caiu na mão da esquerda. Vídeos e mais vídeos de pessoas sendo perseguidas, fazendas sendo tomadas e destruídas, lá falta até papel higiênico. Abra os seus olhos, irmão. E esse homem criou uma estratégia para desconstruir os valores da família, da igreja e da escola. Como? Ele entendeu que a nossa cultura, o nosso cristianismo se passa de geração em geração através de 3 coisas, 3 instituições: a igreja, a escola e a família. A família ensina através do castigo e do exemplo. Quem aqui nunca tomou um puxãozinho de orelha aí? Uns mais, outros menos. A Bíblia diz que o pai que ama, minha mãe me amava demais. Minha mãe me demonstrava muito amor. Graças a Deus, né, irmão? Continue demonstrando amor aos seus filhos e corrigindo ele. A vara não quer dizer que é a vara de madeira. A vara significa correção. A correção afugenta um demônio da estultícia. A correção, o juízo na hora certa, afugenta o espírito da loucura. E os pais nos ensinam através do exemplo. A igreja ensina através dos dogmas morais. Não, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que prostituía, não prostitua mais. Aquele que mentia, não minta mais. A igreja nos ensina a condicionar nossa atitude, o nosso comportamento, porque nós somos pequenos cristos, nós somos seguidores de Jesus Cristo.
E devemos ser como ele. E a escola ensina, através do condicionamento, o comportamento das crianças. Por isso a escola é tanto criticada e destruída. Os valores de hierarquia, de obediência. A família está sendo desconstruída, o casamento, e a igreja está sendo atacada. Por que em apenas um ano? Você já conheceu algum jovem que foi para a faculdade e virou a cabeça? Quantos filhos de cristãos, amigos, companheiros, abandonaram a fé? Por quê? Por causa da lavagem cerebral. Esse é um livro que todos vocês vão receber. A lista está passando aí, não está? Escreva o seu número direitinho na lista. Você vai receber esse livro, ele está em PDF, pode procurar na internet, é de graça. Maquiavel Pedagogo ensina metodologias de lavagem cerebral. Essas são algumas. Submissão à autoridade. Isso é muito importante falar. Quem é estudante hoje aqui? Quem é estudante? O professor chega na sala de aula e ao invés de ensinar a aula, começa a falar mal do cristianismo. Já passou por isso na sala? É um professor militante. Sabe o que você vai fazer? Não discuta com ele. Se você discutir com um professor militante, ele vai te humilhar. Ele vai usar o poder e a autoridade que ele tem para fazer você ser envergonhado na frente dos seus colegas. E se você ainda é forte o suficiente para questioná-lo, e você for uma pessoa radical, que se mantém na fé, ele vai encerrar a conversa. Mas ele faz isso uma vez, uma semana, um mês, um ano, e vai desconstruindo os valores dos jovens. Não discuta com o professor militante. Grave a aula dele. E manda para mim. Pode mandar mesmo. Pode dar um aplauso para Jesus, irmão. Porque nós precisamos denunciar o crime que acontece em sala de aula. Crime de constrangimento ilegal. Crime de expor a criança à vergonha. Crime de perseguição. E se for uma escola pública, ainda crime de improbidade administrativa por abuso de autoridade. Por falar mal do cristianismo em sala de aula. Isso é intolerância religiosa. E você, pai, precisa denunciar isso. E você precisa ter relacionamento com seu filho para falar isso. Ter essa liberdade. Porque muitos jovens ou já não querem ir mais para uma escola porque eles estão querendo desistir do curso. Curso de psicologia, curso de direito. Cansei de ver alunos, jovens, abandonando o curso por causa da perseguição. Mas eu estou para te dizer uma coisa. Igual agora tem ali conformismo. O verdadeiro radical não é aquele que fica questionando os pais ou questionando os tradicionais através da sua cultura, o conservadorismo. O verdadeiro radical é diferente. Muitos jovens acham que são radicais por desobedecerem os seus pais. Mas na escola dele tem mais 200 que fazem a mesma coisa. Eles não são radicais, eles são conformistas. Eles se conformaram ao ambiente que ele está. O verdadeiro radical, Roni, é aquele que entra no meio de 200 e tem a coragem de dizer: eu obedeço os meus pais e creio em Deus, em Jesus Cristo. Esse é o jovem radical que nós precisamos. Que confronte e não nega Jesus Cristo. Aqui são metodologias, então, de lavagem cerebral. Vocês vão receber isso. Uma metodologia é fazer redação. Todo mundo faz redação na escola. Só que o que eles fazem? Para criar dissonância cognitiva, o que é dissonância cognitiva? É criar o conflito da sua fé. Eles fazem você, obrigam a você a escrever uma redação defendendo coisas que você não crê. Eles fazem você defender algo que é contra a sua fé. Tentaram fazer com uma menina da Igreja Batista da cidade de Monlevade.
obrigaram a menina a escrever uma redação defendendo o feminismo. E ela disse: não defendo o feminismo, eu sou contra. Ah, se você não escrever, eu vou te dar um 0. E ela tomou o 0. Mas eu falei para o pai dela ir na escola denunciar o professor por metodologia de lavagem cerebral. Pastor da Igreja Batista da cidade de Monlevade. No norte de Minas, na cidade de Montalvânia, a primeira vez que um professor militante chegou na sala de aula e começou a falar mal do cristianismo, falar que o cristianismo é coisa ultrapassada, falar que quem acredita em igreja e pastor é bobo, é trouxa, é pobre, é ignorante, que a igreja está tomando dinheiro, o pastor está tomando dinheiro de você. A primeira vez que falaram isso na sala de aula, esse pastor de Montalvânia foi no prefeito. O prefeito chamou o professor no gabinete dele e disse: a próxima vez você vai ser mandado embora e vou te denunciar na delegacia. O professor deu no pé rapidinho. Faça isso na sua cidade. Não deixe professor militante atacar a fé da sua criança. Isso é uma metodologia para fazer a criança ter vergonha do evangelho. Vamos caminhar, só mais um aqui e vamos caminhar para a continuação. Isso é muito comum também, dramatização. Quantas vezes nós fizemos teatro na igreja com as crianças, com os adolescentes? Em nome da luta contra o preconceito, lembra que eu falava com você sobre o discurso, a narrativa, a crença? Em nome da luta contra o preconceito, no mês do orgulho LGBT, na semana da luta contra o preconceito com os LGBT, nós vamos vestir os meninos de mulher e as meninas de homem. Nós vamos, em nome da luta contra o preconceito com o travesti, nós vamos vestir os meninos de travesti. Pois estão fazendo isso nas escolas. Não aceite isso na sua escola. Isso é uma metodologia também de lavagem cerebral. Olha o que fala: ao se identificar ao papel assumido, o ator é aliciado a agir, ter uma atitude contra o quê? As suas próprias convicções. Outra metodologia de lavagem cerebral. Vocês vão receber esse livro, ok, gente? Vamos lá. Essa é a Judith Butler. É a grande filósofa da teoria queer. Ela e outros começaram a lutar contra a família monogâmica estável. Família monogâmica estável, papai e mamãe fiel ao outro até a morte. E dizem que a família patriarcal opressora, o problema da sociedade brasileira é o patriarcado. Já ouviram falar isso? Nós temos que lutar contra o patriarcado. A família patriarcal opressora. Eu vou provar para você que você é o opressor. Quer ver, pastor? Eu vou provar para todo mundo aqui que todo mundo é opressor. Quem aqui tem criança? Quando o seu menino começou a andar, você não fica mais sentada, fica? Você não fica o tempo todo correndo atrás da criança? Ela entra lá na cozinha, ela vai abrir a gaveta e pegar a faca, sim ou não? Ela vai chegar na geladeira e pegar a jarra de vidro. Ela vai chegar no fogão com a panela quente de café, de leite ou de feijão e vai pôr a mão lá na panela, vai ou não vai? E você corre atrás dele, é ou não é? Aí o menino entra no banheiro. Ele abre a gaveta. Ele pega a escova de dente e brinca com ela. Criança não imita adulto? Aí pega o Presto Barba, pega o creme de barbear, passa na cara, o papai bonitão, olha o filho e fala que nem papai, né? Mas aí o menino pega o batom da mãe. O menino pega a maquiagem da irmã e começa a brincar. Criança não imita adulto, gente. E aí o menininho começa a passar o batom na boca. Começa a brincar com a maquiagem. Você naturalmente chega perto do menino e diz o quê? Filho, isso é coisa de... Eu não falei que todos vocês são opressores? Você oprime a criança de desenvolver a sexualidade gay dela. É isso que eles dizem. Para nós, a lei diz, é direito dos pais a educação religiosa e moral dos seus filhos que esteja de acordo com a sua convicção e não de professor militante. Artigo 12 do Pacto São José da Costa Rica.
E nós que cremos na palavra diz, ensina a criança o caminho que deve andar, para que quando ela crescer, é a nossa liberdade de crença e de opinião. Por isso nós vamos continuar opressores e patriarcais, amém? Vamos caminhar. Aqui, gente, eu vou adiantar também. Esse é o padre Christian, da cidade de Divinópolis. O padre Christian, nesse dia, estava pregando, dizendo que um casal procurou ele. O casal disse que estava em casa, assistindo televisão na sala, e que o filho de 13 anos de idade estava no quarto, no telefone com uma amiga de sala. A colega dele de sala, de 13 anos de idade, estava convidando o filho desse casal a namorar com ela e com o namorado dela. 2 homens e uma mulher. Os pais ficaram assustados, foram atrás do menino. Filho, o que está acontecendo? O menino apenas retirou da pasta dele uma folha da escola. E na folha ensinando todas as formas de poliamor. Com 2, com 3, heterossexuais, homossexuais, 4, 8, variedades. E ainda dizendo que os casamentos, as pessoas, para poderem melhorar o amor, tem que ser relacionamentos abertos. Já ouviram isso? Você tem que ter um relacionamento aberto. Relacionamento aberto é faça o que quiser com quem quiser. E isso deve ser ensinado em ambiente que não tenha a moralidade judaico-cristã. O que eles querem dizer? Quem atrapalha eles de viver na promiscuidade é a igreja e os cristãos. E nós vamos continuar ensinando o que nós cremos. Amém, irmãos? Vamos pular aqui. Aqui é Saul Alinsky. É um filósofo comunista americano, já falecido, escreve um livro, Regras para Radicais. E ele dedica o livro ao maior radical que já existiu na história. Um radical que se levantou contra um poder constituído e conseguiu criar o seu próprio reino, Lúcifer. Em seu livro Regras para Radicais, faz uma dedicatória para Lúcifer, lhe dando crédito como o primeiro revolucionário da história. As 3 premissas básicas de sua teoria são: a primeira regra é a desinformação. Na estratégia política, não se pode contar ao povo os objetivos finais, pois esses podem se assustar e não apoiar a causa. É preciso que se conte apenas o necessário para ser ajudado. A segunda regra é o niilismo político. Tudo vale para que aconteça a revolução. Não existem valores nem regras, e a corrupção faz parte do objetivo. Roubar para o partido é a obrigação número 1 do comunista. Eles nunca vão esquecer isso aí. Todos os partidos comunistas do mundo viveram do roubo, da chantagem, da corrupção. Todos. Como é que Stalin subiu na hierarquia do partido? Assaltando o trem. A terceira regra fundamental é a destruição do oponente. Em um debate, não devemos vencer o argumento do oponente, e sim aniquilá-lo da vida pública. Queridos, eu queria pedir para vocês um pouco mais de paciência. Vocês me dão aí mais alguns minutos? Estão gostando? Esse é um dos pontos mais importantes que nós estamos vivendo na guerra do dias de hoje. Lembra que eu comecei falando de guerra? Porque as armas da nossa milícia, a nossa guerra, são poderosas em Deus. Nós vivemos numa guerra hoje de conceitos. Desinformação é uma estratégia política. Não se pode contar tudo, senão assusta. Eu fiz 2 cursos superiores no Brasil, Direito e Administração. Nunca um professor virou para mim e disse assim: Fernando, eu preciso da sua ajuda para a gente implementar o socialismo no Brasil, mas nós precisamos antes desconstruir os valores da igreja e da família. Você me ajuda? Quem aqui topa? Ninguém. Agora, como é que eles fazem? Eles chegam na sala de aula para criança e dizem assim: o nosso Brasil está sendo cada vez mais tomado por um governo incompetente. São os golpistas que estão entregando a riqueza da nossa nação.
o capital internacional, esses capitalistas, exploradores, imperialistas. Olha o preço do combustível, da gasolina, olha o que estão fazendo com a Amazônia, estão destruindo a Amazônia. Nossos direitos alcançados estão ameaçados. Todos os nossos avanços que nós fizemos, estamos correndo risco. O Brasil existe uma sociedade patriarcal que domina sobre a mulher, existe um racismo estrutural na nossa nação, aonde a polícia só mata negro, pobre de periferia. Hoje nós precisamos nos levantar as massas para defender os nossos direitos. Alguém já ouviu isso aí? Quando eu era mais novo, eu estava na faculdade, eu era contra a privatização da Eletrobras, da Telebrás, da Vale do Rio Doce. E se você me perguntasse, pastor Fernando, por que você era contra? Eu ia abrir o jogo para você e falar, eu era contra, porque todo mundo era contra. Por que eu ia ficar contra quem era contra? Queridos, eu vou falar uma palavra, uma. E eu vou pegar todo mundo aqui no mesmo jeito. Uma palavra, pastor Alex. Eu vou fazer você pensar, todos aqui vão pensar a mesma coisa. Com uma só palavra eu tenho o poder de fazer você pensar igualzinho ao outro. Para você testar o nível da desinformação na sua mente. Quer ver só? Vamos lá? Só não pode rir, hein? Eu vou falar, todo mundo vai pensar igual. Olha lá, já está rindo. Genocida. Quem pensou no Hitler? Mussolini, Stalin, Lenin, Crimó Vermelho, Fidel Castro, Maduro. Alguém pensou neles? Os grandes genocidas da história. Quem que vocês pensaram? Hein? Não ouvi. É isso aí. Uma vez uma irmã chegou perto de mim na igreja, uma senhora, e falou assim: pastor Fernando, o nosso presidente é genocida. Eu virei para a irmã e falei assim: irmã, a senhora sabe o que é genocida? Eu não. Irmãos, preste atenção no que isso está acontecendo, nessa guerra que você está vivendo. Você está se transformando em massa de manobra. O idiota útil, como se diz, quando você ouve o que estão falando e repete, sem nem saber por quê. E o pior, você está sendo usado para desconstruir a sua própria fé, a sua própria crença e a sua própria família, quando você se levanta contra uma autoridade constituída como o nosso presidente. Ah, mas o último governo era melhor. Aquele governo que tinha uma estrelinha, que era a bandeira vermelha, eles roubavam mais fácil. Alguém já ouviu isso? Fulano rouba mais fácil. É igual um ladrão, pega você na porta da igreja, te assalta com seu carro e ainda te dá carona para casa e você agradece. Segunda coisa, niilismo político. Os fins justificam os meios. Gente, não existe valores. A corrupção é apenas uma ferramenta para tomar o poder. Apenas isso. Por isso a política existe tanta corrupção. Eles não estão preocupados com o bolso deles, eles estão preocupados com uma causa. Terceira coisa, no debate político, ou seja, na hora que você se levanta para defender a sua crença, a sua opinião, nós estamos vendo pessoas sendo perseguidas, sim ou não? Eu vou mostrar para vocês, Bruna Carla, pastores sendo processados, escolas sendo processadas. Vocês viram o caso da Bruna Carla? O que eles fazem? Preste atenção o que eu já vivenciei. Olha aí.
Viu como é que eles são carinhosos com a gente? Hein? Se você se levantar para defender o que você acredita, eles vão te chamar de homofóbico, preconceituoso, intolerante, misógino, golpista, fascista e um tanto de coisas. Por quê? Porque querem te amordaçar da sua fé. Ah, pastor, na igreja a gente não devia ficar falando sobre isso. Você já viu gente falar isso? Ah, a igreja não pode ser polêmica. É retirar o espírito de profecia da igreja. Agora, lembre-se de um fato. Se você acha que você fica bonitinho com essa turma, eles não vão achar você homofóbico ou preconceituoso, como dizia minha mãe, tira o cavalinho da chuva. Alguém já ouviu falar isso? Né? Como um bom mineiro, você já é homofóbico, você já é preconceituoso para eles, porque você acredita em Jesus Cristo. É a cristofobia que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Aquele início que vocês viram, nós desfizemos o conselho LGBT em Belo Horizonte. E no segundo eles gritaram, as gays, as bi, as trans e as sapatão estão todos organizados para fazer o quê? Não se engane. O movimento LGBT não é um movimento para defender garantias e direitos individuais, constitucionais de minorias. É um movimento político do esquerdismo. Pensa aí rapidamente se você conhece algum homossexual ou alguma lésbica que defende o Bolsonaro. É raríssimo, porque a grande parte é tudo manobra da esquerda. Vamos embora, vamos caminhar. Daqui a pouco você não pode mais falar o evangelho. Você não pode falar de comportamento. Esse pastor foi processado pelo Ministério Público por utilizar a palavra homossexualismo. E a lei defende ele foi mal assessorado. E ele subiu no púlpito e pediu desculpas por um mês. Foi mal assessorado. Daqui a pouco não pode pregar o evangelho nas ruas. Aqui, uma escola cristã sendo processada em Itaúna. Um casal homossexual querendo ser batizado na igreja, o pastor não batizou, está sendo processado. A Bruna Carla, que vocês já viram, ela está sendo processada, ela foi chamada de homofóbica preconceituosa porque ela disse que ela não cataria, ela não participaria de um casamento homossexual. Esse pastor está sendo processado porque ele não quis realizar um casamento de homossexuais. Qual a nossa atitude? O que é que nós vamos fazer? Eu vou mostrar o último vídeo para vocês e nós vamos entrar na lei e vamos ver o que é que nós precisamos fazer. Isso foi para defender o Colégio Cristão de Belo Horizonte, que foi perseguido. Olá, queridos. Eu gostaria de chamar a sua atenção à reportagem da Globo que está promovendo o ódio aos cristãos aqui em Belo Horizonte. Está usando o discurso de luta contra o preconceito ao LGBT para perseguir a igreja. Veja aí. A Comissão de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil avalia quais medidas pode tomar contra um colégio de Belo Horizonte que postou um vídeo criticando a identidade de gênero. Para a comissão, a publicação promove um discurso de ódio. O vídeo foi postado por uma escola tradicional de Belo Horizonte, o Colégio Batista Getsemane, que fica no bairro Dona Clara. O vídeo usa crianças para falar sobre identidade de gênero. O vídeo foi publicado nas redes sociais do colégio. A escola afirma que foi uma resposta a um outro vídeo que está circulando na internet, em que crianças aparecem numa campanha que prega respeito às pessoas do grupo LGBTQIA+. Só que a publicação gerou polêmica. O presidente da Comissão de Diversidade da OAB disse que o conteúdo do vídeo vai na contramão de direitos já alcançados e extrapola o direito à liberdade religiosa. Alexandre Bahia afirma que a comissão estuda medidas contra a postagem. Me parece que isso resvala do discurso religioso para um discurso de ódio. A comissão vai se reunir e ver quais medidas podem ser tomadas, desde uma ação civil pública, por exemplo, de danos morais coletivos, até eventualmente fazer uma denúncia ao Ministério Público para eventual ação penal de racismo. Essa propagação de discursos falaciosos
promove a destruição das conquistas já obtidas. Vocês viram aí, a Globo está promovendo ódio e intolerância religiosa. Só porque crianças estão dizendo que Deus as fizeram menino e menina, que Deus não erra, agora é crítica à ideologia de gênero. Desde quando? Na verdade, estão criando uma narrativa do discurso de ódio para atacarem os direitos e a liberdade de expressão, do pensamento, da liberdade de crença e religião. A escola está promovendo um discurso de ódio, está na contramão dos direitos já alcançados. Desde quando os direitos dos LGBT podem ditar o que pode pregar ou não? Estuda medidas contra a postagem da escola. Que processem quem quiser, processar e denuncia quem quiser denunciar o Ministério Público. Chegou o momento de defendermos a nossa liberdade de pensamento, de expressão e de crença. Olha, nós precisamos colocar limites a essa militância gay e que agora aparelhou até a OAB. Ação penal de racismo, ação direta de inconstitucionalidade por omissão do Supremo Tribunal, diz que a repressão penal, a prática da homotransfobia, não alcança e nem restringe o limite do exercício da liberdade religiosa. Está assegurado o direito de pregar, de divulgar livremente o pensamento, de externar as suas convicções de acordo com o que contiver nos seus livros sagrados, de ensinar segundo a sua orientação doutrinária, independentemente do espaço público ou privado, da sua atuação individual ou coletiva. Depois vem agora esse presidente dessa ONG dizer que não quer confundir a fé de ninguém. E quando eles querem ensinar nas escolas que o menino não nasce menino, que a menina não nasce menina, estão fazendo o que na mente de criança? Que não quer tirar a inocência de nenhuma criança. E quando, ao invés de ensinar sobre sexualidade, querem falar sobre homossexualidade, bissexualidade, poliamor para os estudantes, o que vocês estão fazendo? Propagação de discursos falaciosos promove a destruição das conquistas já obtidas. Quais conquistas? Me conta aí. De reprimir as crianças de professarem a sua fé, de processarem uma escola confessional por declarar suas crenças. Olha, a escola não tem preconceito LGBT. A escola tem conceito de acordo com a Bíblia. Deus criou homem e mulher. É isso aí. A propagação de conceitos bíblicos somente são considerados preconceituosos aos comunistas que odeiam a religião. Porque o direito da população LGBT pode sobrepor o direito à liberdade de expressão de qualquer outro cidadão. Por isso, hoje nós começamos uma campanha em defesa da nossa liberdade constitucional de pensamento, de expressão, de crença e de religião. Hashtag Meu Deus Nunca Erra. Se você acredita em Deus e deseja lutar pela preservação da nossa liberdade e os nossos direitos e garantias individuais, ajude a compartilhar esse vídeo o máximo possível. Lembre-se, o Evangelho de Jesus Cristo é inclusivo, mas o céu que foi preparado para aqueles que creem nele é exclusivo. Amém, irmãos? Pode dar um aplauso para o Senhor. Mais forte, né? Ele merece mais, não merece? O Evangelho é inclusivo. Todos nós viemos para Jesus incondicionalmente. Ele não disse que a gente tinha que mudar de vida. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus que muito nos amou enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Sim ou não? Mas os céus não. Os céus é exclusivo. Somente aquele que confessar os seus pecados e requerer o sangue do Cordeiro. Somente aquele que confessar Jesus Cristo como Senhor será salvo. E você não pode se calar. Porque é isso que eles querem, pastor. Nos amordaçar, nos calar de pregar o próprio evangelho e criar o que chama de cristofobia. Aqui uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Ah, pastor, eu posso pregar sobre homossexualidade, eu posso fazer isso, fazer aquilo, eu posso rejeitar uma pessoa que quer casar na minha igreja, homossexual? O Supremo Tribunal fez essa decisão. Ele equiparou a homofobia ou a transfobia ao racismo, mas eles não falam a segunda parte que diz: a repressão penal, a prática da homotransfobia não alcança e nem restringe ou limita o quê? O exercício da liberdade. Está assegurado o direito de pregar, de divulgar livremente pela palavra, pela imagem ou qualquer outro meio o seu pensamento e de externar o quê? As suas... Irmão, você tem toda a liberdade de pregar o evangelho como quiser e externar suas convicções.
Artigo 5º da Constituição Federal: é inviolável a liberdade de consciência e de crença. E como é que faz com aquele irmão nosso que foi mandado embora de uma empresa porque ele não quis usar uma cordinha do mês do orgulho gay? Sabe o que ele tem que fazer? Processar a empresa. O que você faz com um professor militante que fica falando mal do cristianismo na sala de aula? Processar o professor. E o que você passa? Você pode ou não pode proteger a igreja, os locais de culto, suas liturgias? Está escrito na lei. Você não é obrigado a fazer casamento de ninguém que você não concorde de acordo com a sua palavra. Amém? Se não gostou, procure outra igreja. Vamos caminhar aqui para encerrar. Aqui, gente, se você não se levantar para defender os seus filhos hoje, quem vai defender os seus netos amanhã? Aqui são os livros que eu disse para vocês: Gênero, Quem És Tu, Quem Controla a Escola Governa o Mundo e Maquiavel Pedagogo. Todos esses livros eu vou mandar para vocês. Colocaram o nome na lista? Todos eles são de graça. Quem trabalha com educação? Vocês são obrigados a estudar Paulo Freire. Esse livro mostra como que Paulo Freire faz para ensinar. Quem aqui, levanta bem alto a mão para mim, quem já assistiu Brasil Paralelo? Quem já assistiu? Pouquíssimas pessoas. Irmãos, vocês precisam assistir esses vídeos, é de graça. Se você entrar aí agora, pega o seu telefone, quem está com o telefone aí. No YouTube, você pode procurar, As Raízes do Problema. No YouTube. Isso é uma vacina para os seus filhos. Pastores, vocês têm que assistir o filme. Vocês têm que convidar os seus membros da igreja e assistir na igreja um filme desse. Faz uma pipoca, um cachorro quente, assista e discuta com os meninos o que eles estão vivendo na escola e como que esses vídeos podem instruí-los. Por fim, esse é um vídeo que eu mando para vocês assistirem com as suas crianças, para fortalecer a identidade sexual do seu filho e da sua filha. Filha, Deus te criou mulher. Filho, Deus te criou homem. E por fim, eu queria mais uma vez o telefone e queria pedir um favor para vocês. Só para vocês terem ideia como é que a gente é perseguido. Em 150 dias, eu alcancei 8.700.000 pessoas no meu Facebook. E aí eu postei algumas coisas para defender a nossa fé. Me zeraram o Facebook, ele foi a zero. Aqui, ó. Ele foi a zero. Eu fui banido do TikTok. A minha esposa, semana passada, foi perseguida no Instagram. 30 dias sem poder mexer. E aqui eu queria que você pegasse o seu telefone. Quem tem Instagram aí? Pega aí, levanta aí. Pega o seu Instagram aí, pega aí. Entra nele e siga a gente, porque aqui nós ensinamos materiais. É Flávia Borja Oficial e Fernando Borja Oficial. Pega aí, gente. Ajude a gente, porque nós enviamos esses materiais para todas as pessoas. E o que eu queria pedir para vocês? Prestem atenção nisso. Queria que vocês orassem pela gente. Esse ano é um ano de eleição, eu sou candidato a deputado federal, eu sou hoje suplente federal, e minha esposa vereadora é candidata a deputado estadual. E olha, a perseguição não é fácil. Eu queria fazer uma oração por vocês, e queria que o pastor e vocês, congregação, orassem por nós, por mim, por minha esposa e minha família.